2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Se você não encontrou, acredito que já vai estar aqui atrás, para que você possa acompanhar. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém? Como aqui foi falado nessa noite, nós estamos hoje com um tema que nós vamos estar compartilhando aqui através da palavra, que seria: estamos de pé. E o porquê desse tema, o porquê que nessa noite o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Quando nós olhamos para o tempo, quando nós olhamos para o momento que nós estamos vivendo, parece que falta em nossos dias referências de pessoas que realmente estão em pé. E eu não falo apenas aqui se colocar, se posicionar em pé, mas eu falo aqui dentro, internamente. Pessoas que, independente da situação, que independente dos problemas, das dificuldades, você vê que a pessoa tem uma esperança, você vê que a pessoa tem uma expectativa, você entende que a pessoa está vivendo realmente o propósito dela, e nada tira ela deste propósito. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho o que nós acabamos de ler, eu vejo o apóstolo Paulo falando das dificuldades, das situações que ele estava passando. E o interessante é que aqui nessa carta, 2 Coríntios, capítulo 4, se nós formos olhar um pouquinho atrás, a carta de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, ele também vai relatar as dificuldades que ele estava falando. Em 1 Coríntios, capítulo 4, 11, diz assim: até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residências certas e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. O apóstolo Paulo relatando os problemas e as dificuldades que ele estava passando. Mas ao mesmo tempo a gente vê que em tudo isso ele deixa claro que aquilo ali fazia parte do processo e de um momento da sua vida. Ele deixa claro também que ali ele estava vivendo isso tudo para viver o propósito dele. Ele ao mesmo tempo, na carta 2 Coríntios, ele está dizendo assim: só que nós não estamos só. Nós podemos até estar nos sentindo pressionados, mas não estamos desamparados. Não fomos abandonados. E aqui que eu quero trazer uma rápida aplicação pessoal para os nossos dias, uma rápida aplicação para mim e para você. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós nos deparamos com homens e mulheres que tiveram que passar por processo, que tiveram que lidar com o tempo, que tiveram que lidar com dificuldades. Mas uma coisa a gente consegue tirar de todos esses homens e mulheres: a gente consegue entender que eles conseguiram alcançar e desfrutar daquilo que o Senhor tinha para a vida deles, porque eles entendiam que aquilo fazia parte, mas eles tinham convicção que aquilo era apenas um tempo da vida deles, era apenas um processo para aquilo que eles foram chamados. E nos nossos dias de hoje, nos nossos tempos, infelizmente nós não conseguimos viver isso. Infelizmente parece que nós somos influenciados por pessoas, ou acabamos sendo influenciados dentro de família, e quando nos deparamos com dificuldade, quando nos deparamos com problema, logo estamos trazendo as dificuldades, logo estamos compartilhando, e muitas vezes influenciando negativamente as pessoas. Muitas vezes nós mesmos paramos porque olhamos para os lados, olhamos para a esquerda e para a direita, e não conseguimos ver pessoas para ser referência em nossas vidas. E é por isso que hoje nós estamos com relacionamentos destruídos muitas vezes. É por isso que hoje as nossas vidas financeiras estão muitas vezes destruídas. É por isso que hoje a nossa vida espiritual também passa por isso. O porquê? Porque nos envolvemos e nos relacionamos com pessoas
e nós mesmos às vezes não conseguimos ter convicção daquilo que Deus colocou em nossos corações. Infelizmente vivemos um tempo e temos atitudes. Eu não estou aqui dizendo que você é um filhinho de papai, ou você pode até falar assim: pastor, eu nem tenho pai nem mãe. Mas as nossas atitudes muitas vezes é de filhos de papai, filhos de mamãe. Como assim? Qualquer problema nos para, qualquer dificuldade nos para. Nós encontramos pessoas e as pessoas começam a compartilhar os sonhos, como eu também compartilho muitas vezes o sonho. E passa alguns dias, nós vamos compartilhar, ou nós vamos encontrar essa pessoa novamente. A gente vê que essa pessoa já não está mais em pé com o sonho dela. A gente vê que essa pessoa já está totalmente desanimada, totalmente sem motivação, totalmente sem saber para onde ir. E isso é muito controverso, porque nós fomos criados dentro dessa fé. Nós fomos criados dentro de uma igreja que nós ouvimos todos os dias palavras de motivação para mim e para você. Nós fomos criados ouvindo que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus voltará para buscar a tua igreja. Então nós somos criados em um contexto de fé. Só quando nós nos deparamos com dificuldade, quando nós nos deparamos com problema, quando nós nos deparamos com situações como o apóstolo Paulo está deixando bem claro aqui, relatando aqui na Bíblia, na palavra, aos Coríntios, à igreja, as dificuldades que ele estava passando, quando nós nos deparamos com isso, logo nós paramos, logo nós desistimos daquilo que o Senhor tinha colocado em nossos corações. Sabe por quê? Porque nós confundimos aquilo que nós atravessamos com aquilo que nós iremos alcançar. Nós confundimos o momento que nós estamos vivendo. Nós confundimos o problema que nós estamos passando e achamos que esse problema é até o fim. Nós esquecemos que é transitório o que estamos passando. E como igreja, muitas vezes temos dificuldade de incentivar e de influenciar pessoas. As pessoas que convivem comigo sabem que eu e Elisama sonhamos bastante, e eu sempre falo isso aqui. Mas eu também tive que aprender uma coisa. Eu tive que aprender com quem compartilhar esses sonhos. Eu tive que aprender que muitas vezes eu compartilhei com algumas pessoas, e por falta delas entenderem o tempo e o processo na vida, elas não conseguiram desfrutar, elas não conseguiram alcançar aquilo que o Senhor tinha. E é natural que quando você fala que você vai alcançar o mundo, sendo que você não tem nem a rua, é natural que a pessoa que também não alcançou, a pessoa que imaginou, a pessoa que tinha esse sonho e não conseguiu, porque parou no meio da situação, é olhar para você e falar assim: para de sonhar dessa forma, para de pensar dessa maneira, para de pensar que você pode chegar. Por quê? Porque infelizmente as tempestades de hoje estão definindo quem nós somos. E deveria ser ao contrário. Deveria, na verdade, a tempestade revelar quem nós somos. Como assim quem nós somos? Nós cremos que existe um Deus que está no controle da minha e da sua vida. E eu preciso falar isso para você nessa noite. Eu preciso falar que nós começamos um ano pregando que seria um ano de intensidade. Seria um ano que Deus nos levaria a desfrutar, seria um ano que Deus nos levaria a viver coisas novas, em todas as áreas. Mas eu sei que veio fevereiro, eu sei que veio março, eu sei que veio abril, e aquela energia, aquele ânimo, foi se passando, e você pode ter entrado hoje aqui, já nem se lembrando mais, daquilo que o Senhor tinha falado para você em janeiro. Você pode estar aqui hoje sem nem se lembrar daquilo que o Senhor, daquilo que você colocou diante do Senhor e pediu: Deus, eu quero alcançar nesse ano. Porque você pode ter entrado aqui sem perspectiva. Você pode ter entrado aqui dando sorrisos para todo mundo, mas dentro de você, sem perspectiva, sem esperança do que o Senhor pode fazer na sua vida. Só quando eu olho para a palavra dele, se hoje você não está tendo, se hoje eu também posso não ter algumas referências,
Aqui na Bíblia do Senhor existem vários mentores para mim e para você. E eu quero dizer que Ele não trabalha com o nosso tempo. Eu quero dizer para você que se você passou por alguma situação, como alguém te tirou de algum lugar que você estava muito bem, e você entende que foi inveja, aqui existe um mentor. Aqui existem vários homens, e um que eu quero destacar, que você com certeza ouviu a vida toda, José. Quando ele compartilhou os sonhos dele, os irmãos tiveram inveja. Quando ele compartilhou aquilo que o Senhor tinha revelado para ele, as pessoas que estavam em volta dele não conseguiram entender. Mas nada conseguiu derrubar aquilo que estava no coração dele. Nada conseguiu tirar aquilo que é a convicção dele. O porquê que ele chegou, o porquê que ele alcançou, o porquê que ele conseguiu ser governador? Porque ele esteve em pé diante das situações. Ele não deixou as situações parar ele. Ele não se aceitou as situações que ele enfrentava como derrota. Ele continuou convicto naquilo que o Senhor tinha. Se você foi enganado, existe um homem na Bíblia que se chama Jacó, também foi enganado. Foi enganado por seu sogro, foi enganado por uma pessoa muito próxima a ele. Quantas vezes nós somos enganados, ou quantas vezes nós somos deixados, ou quantas vezes paramos, porque alguém de confiança nossa fez algo que não deveria ter feito. Existe esse mentor aqui na Bíblia para você. Se você está com alguma dificuldade, se você hoje está estéril, se você hoje sonha em ter filhos, e você hoje ainda não conseguiu alcançar, na Bíblia existe Ana, que alcançou, quando colocou diante de Deus. Mas o que eu vejo neles? O que eu consigo aprender com eles? Eu consigo entender que todos eles passaram por processo, todos eles passaram por anos para alcançar, mas todos continuaram em pé com seus sonhos. Nada abalou os sonhos que eles tinham. Quando eu olho um pouquinho mais para frente, quando eu olho alguns outros homens, eu olho Davi, em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Aqui é a história de Davi, já depois que ele alcançou, depois de ser rei, em uma das batalhas, quando ele volta para casa com seus guerreiros, com seus homens, ele não encontra as suas mulheres, eles não encontram os seus filhos. Pressionado, mas não desesperado. A nossa dificuldade é que nós vamos ser pressionados. A nossa dificuldade é lidar, em confiar em Deus, em continuar em pé, em continuar convicto. Os homens ali que estavam com Davi, todos colocaram, todos pressionaram a ele. E o que ele fez? Ele se fortaleceu no Senhor e ele buscou o Senhor. O que eu quero trazer para você nessa noite: nada pode te parar, nada pode parar os teus sonhos. Se você entender que a sua força está nele, se você entender que você precisa se colocar em pé no meio das situações e buscar a Ele, nada pode parar os sonhos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Tudo depende de como você vai lidar com isso. Tudo depende de como você vai lidar nesses próximos 4 meses do ano. Tudo depende de você. O que você deseja? O que você quer ainda alcançar nesse ano 2022? O que você quer para a sua família no ano 2023? Da forma que você está, não tem como. Se você está hoje aqui dando sorriso, mas interno derrotado, infelizmente você vai continuar derrotado. Mas se você entender que a nossa fé, que a nossa vida, ela não se resume por aquilo que nós estamos vendo,
Mas se nós somos guiados pelo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, pelo aquilo que nós acreditamos nele, pelo aquilo que nós sabemos que ele é sobre as nossas vidas, eu quero dizer para você que você vai desfrutar e você vai viver o melhor tempo de Deus sobre a tua casa e sobre a tua família. Tudo depende de posicionamento, tudo depende de você se colocar em pé nesse dia. Tudo depende de você sair daqui entendendo que existe momento, que existem situações, que existem problemas, que eu acabei de ler para vocês, o apóstolo Paulo dizendo em 1 Coríntios 4, e lá em 2 Coríntios ele dizendo novamente os problemas que ele estava passando, mas ele entendendo também que há um propósito de Deus sobre a vida dele, e que o propósito de Deus sobre a vida dele, ele iria viver. Eu quero dizer para você que talvez não está sendo fácil o que você está passando, mas eu quero dizer que nada saiu do controle dele, e há um propósito sobre tudo isso que você está passando, sobre tudo que você está enfrentando. Só precisa se colocar nessa noite em pé no meio dessa situação, em pé no meio de tudo isso. Paulo nos ensina a entender que quando estamos vivendo aquilo que o Senhor colocou para as nossas vidas, independe se nós estamos passando por uma dificuldade ou não, e depende do tamanho do problema que você possa estar achando que é, o que nós precisamos apenas é da presença dele sobre as nossas vidas, sobre as nossas vidas. Está difícil? Está pesado? Você está cansado de carregar tantas coisas? Quero dizer para você que há um propósito de Deus sobre a tua vida em tudo isso, e o Senhor é poderoso para nessa noite te renovar, e você sair daqui cheio da presença dEle, e olhando com uma nova perspectiva tudo isso que você está enfrentando, tudo isso que você está passando. Existe uma história na Bíblia que a gente vê, mais uma delas, em Marcos 5:21. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada. Eu vejo a história de um homem sendo pressionado. Havia uma situação que ele estava enfrentando com a sua filha, pressionado de todos os lados, porque possivelmente já tinha levado para tudo que era a ajuda que ele poderia ter naquele momento, e com certeza ele não encontrou. E ele vai ao encontro do mestre, ele vai ao encontro daquele que poderia mudar a situação dele. Ele vai ao encontro daquele que estava pregando boas novas, que estava fazendo milagre todos os dias. Ei, igreja, a gente muitas vezes estamos indo ao encontro de pessoas, porque achamos que elas são poderosas, porque achamos que ela tem poder nas mãos para mudar a nossa história, e muitas vezes não alcançamos, e muitas vezes nos frustramos. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus, que quando nós nos colocamos diante dEle, quando nós procuramos a Ele realmente, e colocamos a situação das nossas vidas diante dEle, nós não nos decepcionamos, porque ali encontramos refrigério, ali encontramos paz, ali encontramos força. Eu quero dizer para você essa noite, se você aqui chegou pensando em pessoas, eu quero dizer para você, muda essa rota, muda essa rota. Não que você não possa articular, não que você não possa procurar estar no meio, mas a nossa busca tem que ser como a de Jairo, que buscou um mestre, buscou aquele que ele ouvia falar, que estava fazendo milagres. Eu e você fomos criados em um meio de fé, eu e você fomos criados ouvindo o Senhor falando histórias malucas. Eu e você fomos criados em histórias de homens pequenos, de um homem pequeno vencendo um gigante,
Eu e você conhecemos histórias que muitas vezes nos deparamos assim: como que aconteceu isso? Eu quero dizer que é a mesma coisa que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele está no controle. Ele está no controle da sua vida. As coisas podem ter saído fora, como saiu aqui de Jairo. A sua filha ficou doente, e aí, o que eu faço? Procuro um médico, não encontro. Procuro ajuda, não encontro. Mas existe um homem aí que está pregando as boas novas, e eu vou ao encontro dele. A história diz que no meio disso tudo, no meio do caminho, uma mulher tocou e foi curada. Uma mulher toca no manto de Jesus e ela é curada. E ali naquele momento o Senhor começa a questionar e falar: quem me tocou, quem foi curado, quem isso, quem aquilo. E ali chega algumas pessoas da casa de Jairo falando para ele: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, não precisa mais incomodá-lo, a sua filha não vive mais. O que o Senhor fala para ela? O que o Senhor fala para ele? Aqui eu vejo claramente ele sendo pressionado de todos os lados. Eu vejo claramente pessoas tentando tirar ele da convicção dele, porque a convicção, ele estava com Cristo, e Jesus tinha falado assim: eu vou até a sua casa, pode deixar, eu vou com você. E no meio do caminho vem pressão contra ele, no meio do caminho vem notícias negativas até ele. O Senhor fala para ele, contextualizando: fique firme, fique firme, esteja em pé. Contextualizando com essa mensagem, o que nós precisamos é estar em pé. O que nós precisamos é estar focado em Deus e naquilo que Ele tem falado para mim e para você. A história diz que ele vai até o encontro daquela menina e traz vida para aquela menina. O porquê que ele trouxe vida? Porque aquele homem entendeu, no meio daquelas situações, ele não parou. Ele não parou. Tinha chegado uma notícia para ele que não tinha mais jeito, mas ele não parou em meio às situações. Ele continuou firme e convicto daquilo que o Senhor poderia fazer na vida dele. O que nós precisamos sair daqui nessa noite, se você pode, se coloque em pé.